entrevista, planejada há muitas semanas, tinha o foco de conhecer melhor esta pessoa, que começou dando dicas de lugares bacanas, questões importantes para a comunidade brasileira e aos poucos virou uma referência. Com um alcance e uma credibilidade absurdas na comunidade, os seguidores, que já são mais de 130 mil pessoas, seguem à risca toda e qualquer dica dada por ela. Com menos de 2 anos na rede, ela virou referência de boas informações, alertas inteligentes e também de apoio ao comércio e desenvolvimento de estabelecimentos e ações de brasileiros aqui em Massachusetts. Nas últimas horas, há mais precisamente 2 dias, nossa convidada surpreendeu toda a comunidade depois de postar um vídeo sobre o resultado de um exame e o grave diagnóstico de um câncer raro. Esta introdução toda é para dizer que, claro, nós vamos falar dessa notícia difícil, com todo o cuidado e sensibilidade que o tema merece. Mas o foco dessa entrevista vai continuar a ser esta mulher tão admirada e amada pela comunidade e que, mais do que nunca, é para todos uma inspiração de fé e serenidade entre os brasileiros. Hoje, aqui no Fazendo a Diferença, eu entrevisto a Ana Luísa. Gente, eu tô tão feliz de trazer você. Essa entrevista, como eu tô falando, né, Ana? Faz tempo que a gente tá nessa negociação aqui. Porque ela é uma mulher muito ocupada, cheia de convites. Mas aí, né, fomos todos surpreendidos, e você, incluindo você, sim, né? Por essa notícia que pegou todo mundo realmente, né? Os seguidores, eu imagino como que tá as suas redes sociais, né? Com essa notícia, né, Ana? Não, meu celular tá assim, completamente paralisado. Eu tô me sentindo mal porque eu não tô conseguindo responder as pessoas, mas com o tempo vai dar tudo certo. Vai dar certo. E vai mesmo dar tudo certo. Vai. Eu quis realmente fazer essa referência porque eu quero começar como a gente planejou que iríamos começar. Com a sua história de vida, com a sua vinda aos Estados Unidos, os seus planos, tudo que aconteceu para você virar essa referência mesmo na comunidade. Mas claro, a gente vai tocar nesse assunto, até porque como a gente conversou hoje, né, assim que eu fiquei sabendo, eu já procurei entrar em contato com vocês para dizer, fica à vontade, né? Quer ficar em casa, não quer falar com ninguém, tudo bem, mas se você quiser vir e falar com a gente, vai servir de alerta também, não é, Ana? Sim, com certeza. Vamos falar de tudo isso hoje, gente, mas vamos começar com o bom, com a parte assim, ó, mais leve de tudo, que é a história exatamente da Ana. Eu quero saber da Ana e depois eu quero aquela parte toda, tá? Oi, meu nome é Ana, eu sou de Massachusetts. Vou querer? Imagina que eu vou perder isso, gente. Nunca ia. Muito bom. Vai indicar a gente hoje, não vai? Não, mas vamos começar do começo. Sim. Então me conta um pouquinho. Você é de BH, como 99,999% da comunidade brasileira. Que tá aqui em Massachusetts. Não é? Eu falei, sobrou alguém lá? Ficou alguém para pagar a luz, fechar a porta? Na realidade, a maior porcentagem são mineiros, né? Mas vem de Valadares. O pessoal de Valadares tá em peso aqui em Massachusetts. Verdade, de Valadares é mais do que BH. Na verdade, eu me referia aos mineiros mesmo. Mas sim, se for pensar dentro de Minas ainda, aí é Valadares, né? Aí, mas Minas sobrou quase ninguém. Tem umas 3, 4 pessoas lá, gente. Falo sempre. Me conta um pouquinho, Ana. Você era nova, porque você é nova, né? Tem 28 anos. Então, o que você fazia lá? Você ainda estudava? Como que era a tua vida lá? Por que a decisão de vir para os Estados Unidos? Eu sei que primeiro vocês foram para a Flórida e depois vieram para Massachusetts. Não entendi ainda por que largaram o calor, mas vamos entender agora. Vamos lá. Muito bom. Na realidade, eu sempre amadureci muito rápido, né? Eu falo que desde criança era como se eu fosse adolescente é como se eu já fosse adulta. E eu comecei a namorar com o Rodrigo quando eu tinha 15 anos. Olha só. Sim. Então foi o quê? Primeiro namorado? Não. Todo mundo deve fazer essa pergunta, né, Rodrigo? Desculpa aí, tá ali nos bastidores, ouvindo tudo, viu, gente? Não tem problema, ninguém liga pra isso. Mas era o meu melhor amigo. Ah, que legal. E ele foi, assim, nas beiradinhas, sabe? É mineiro, assim, né? Até ele conseguir conquistar, mas nós estamos juntos desde os meus 15 anos. Que legal. E o Rodrigo também era meu vizinho, a gente morava no mesmo prédio. É uma história muito lindo. Doida. E daí? E aí, ele já foi morar lá em casa. Quando eu tinha 16 anos. Ué, gente, mas como assim? Por quê? Porque ele era tão amigo, mas tão amigo, que acho que a minha família já... Assim, Adotou, identificava o Rodrigo como da família. E a mãe dele se mudou de cidade. E a gente trabalhava no mesmo local. E ele falou assim, posso ficar na sua casa? Minha mãe falou, pode. Recebeu como filho.
e o Rodrigo foi morar com a gente. Então, eu falo que eu e o Rodrigo, a gente tá junto desde sempre. Sempre, né? Nem Né? lembra da Não, vida sem ele. o Rodrigo. Que legal. E aí, depois, nós fomos pro nosso próprio apartamento, montamos nosso apartamento. Logo depois, eu descobri que estava grávida do Lorenzo. Eu engravidei com 17 anos. Nossa, super nova. Muito nova. Você já tem 3, né, Ana? Eu tenho 3. Jesus, Com corajosa. 23 anos, eu já tinha os 3. Não, e você é super mãe, assim. Não Sim. consigo te ver sem as crianças, assim. É Não. super natural, assim, o Sim. seu processo E de eu mãe. queria mais um. Meu Deus do céu. Quem não que quis foi animação. Quem não quis foi ele. Aham. Chega, né? Foi bem assim. E por que a mudança para os Estados Unidos e da Flórida para cá? Então, e aí lá no Brasil, nós trabalhávamos na Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. Então, nada a ver com a Nossa. área que eu passei no Brasil. Mas quando a gente se mudou para um condomínio, eu notava que era tudo muito longe. Então, eu falava assim, nossa, vontade de comer um bolinho, que eu sempre gostei de um bolinho, um biscoitinho, alguma coisa assim. E não tinha. E aí, eu resolvi montar uma confeitaria. Não sabia fazer um bolo, nunca tinha assado um bolo. Nossa! Fui na cara e na coragem, aprendi a fazer. E aí comecei a vender pro condomínio e deu muito certo. E a gente começou a crescer muito. E aí eu falei com o Rodrigo, pede demissão do trabalho também, vem trabalhar comigo e vai dar certo. E aí o Rodrigo fez isso. Olha. Só que a gente nunca tinha tido essa experiência dos dois trabalharem juntos ali, né? Tão perto numa coisa nossa. E Uhum. começou a existirem vários conflitos Normal, né, gente? entre os dois, em que a gente não estava sabendo lidar. Então eu falo assim, que eu estava certa que ali nós iríamos nos separar e pronto. Foi a única Nossa. crise que eu e o Rodrigo tivemos foi Trabalhando junto. trabalhando juntos. O que a gente faz hoje em dia, né? Eu ia falar, Mas a gente né? aprendeu. Eu ia mencionar, mas então, vocês estão fazendo novamente. A gente aprendeu. É. E ali eu tava disposta mesmo a me separar do Rodrigo, né? E a gente tinha uma viagem marcada pra Disney. E a minha mãe nunca tinha vindo para os Estados Unidos, não tinha a menor vontade de vir passear, ela queria continuar conhecendo o Brasil, minha mãe gosta muito de praia, então era aquela vibe. Só que o Rodrigo ficou falando muito com a minha mãe, vamos também, vamos para os Estados Unidos também, aquela coisa. Detalhe, minha mãe, funcionária pública do Tribunal de Justiça de Minas Gerais já há muitos Cargo, anos, sim. então tava super bem lá. cobiçado, aham. E há muitos anos atrás, quando eu era adolescente, a gente estava numa igreja e uma pessoa que não conhecia minha mãe falou assim com a minha mãe, olha, eu te vejo casada, você vai encontrar um marido, minha mãe já era divorciada do meu pai há muitos anos, e ele não fala a sua língua, ele fala isso? outra língua. Vamos achar essa pessoa, gente? Cadê? Em que estado que tá? Ele tá em outro Precisamos de país. uma- Meu Deus! E falou isso com a minha mãe. E foi uma coisa que me marcou, que eu fiquei assim, um dia minha mãe ainda vai ter um Uau. marido, né? Eu fiquei com aquela expectativa, que eu sempre sou assim, eu crio expectativa por todo mundo. Mas aí, quando, né, o Rodrigo foi com essa história toda, vamos para os Estados Unidos e tudo mais, a minha mãe resolveu tirar o visto dela, meu irmão também, e falaram, nós também vamos, e viemos todos para cá. Para Orlando, no caso, né? Sem saber ainda como seria, né? Se a minha mãe ia gostar dos Estados Unidos ou não. E o Rodrigo, já com aquela intençãozinha assim, falando assim, não, eu queria ficar nos Estados Unidos. E detalhe, a mãe dele morava aqui nos Estados Unidos, e antes disso o Rodrigo não tinha intenção nenhuma de vir para cá. Interessante Morava aqui em isso, Massachusetts. gente. Em Muito Massachusetts. interessante. E aí, nós fomos pra ficar 2 semanas. E as 2 semanas Nunca já mais. Quantos anos? viraram 8 anos. quase 9 anos. Aham. Quase 9 anos essas 2 semanas Quase viraram. 9 Normal, anos. né? O que aconteceu? Eu descobri que tava grávida da Antonella. E aí Já era foi a segunda. a minha segunda, só que no momento de crise, né? Mas foi minha confirmação. Calma, Ana. Vai dar tudo Vai dar certo. certo. De Calma, novo, aguenta né? mais um Segundo vai dar tudo pouquinho. certo nessa Sim. história. Aguenta mais um pouquinho que vai dar tudo certo. E eu tive a Antonella, né? E logo assim que a Antonella nasceu com um probleminha de audição. E eu falo que tudo caminhou para que a gente ficasse aqui nos Estados Unidos mesmo. Minha mãe naquela, não, vamos voltar, já deu e tudo mais. E minha mãe pedindo férias sem vencimento, né? Olha só. E tava acabando as férias sem vencimento Sim. dela, férias prêmio, tudo que ela podia usar, minha mãe usou para poder estar aqui. E tava acabando o tempo, e a Antonella, eu não conseguia resolver essa questão, porque ela não passava no teste de audição, e a gente preocupado, sem saber como que as coisas iam ficar. E eu descobri que a Antonella tinha nascido com outro probleminha também, que ela não ganhava peso, não estava se desenvolvendo. Meu Deus. Sim, e ela teve que começar a comer com 4 meses, porque aqui, hoje em dia, a introdução alimentar é feita com 6, né? Mas eles adiantaram da Antonella, foi com 4 meses, e passamos por muitas coisas. Ou E eu seja, falo- as necessidades dela meio que forçaram vocês a ficarem, porque vocês já estavam em Forçaram. processo de tratamento. Olha só Sim. que curioso, hein? Sim. Muito E- destino mesmo. Muito. Toda vez que a gente pensava, não, agora dá pra gente ir embora, acontecer alguma coisa. E eu não acostumava. Eu falava assim, não, pelo amor de Deus, deixa eu voltar, minha confeitaria, tá tudo tão certinho lá, tão Pois redondinho, é. por que eu tô passando por isso? E não é fácil, né? Tá Não. aqui
recém-chegado e tá passando por tanta situação com 2 crianças pequenas, porque o Lorenzo tinha 2 aninhos e pouquinho. Então, foi um baque, assim, pra gente. Mas nós perseveramos e permanecemos lá. E o que aconteceu pra mudar pra Massachusetts? Então, mais uma coisinha. E aí, lá eu brinco que a gente trabalhava com o que aparecesse, né? O Rodrigo fazia de tudo, tinha 2, 3 empregos. O Rodrigo... Mais ou menos o perfil do imigrante mesmo aqui, né? Total. E aí, trabalhava ganhando 6, 7, 8 dólares a hora e ia em qualquer coisa que tivesse mesmo. E minha mãe se casou com meu padrasto, né? E antigamente todos nós morávamos juntos. E pela primeira vez, a gente tinha ido pro nosso próprio apartamento, então nos mudamos pra lá, assinamos um contrato de 1 ano. E um dia, o Rodrigo me ligou e falou assim, olha, eu vou precisar que você me leve pra um trabalho, que só eu dirigia, detalhe. Eu dirigia pra casa inteira. Era a única que dirigia. O Rodrigo tentou tirar a carteira lá no Brasil 7 vezes, não conseguiu. Então, assim, era só eu mesmo. Não acredito. E aí, eu ficava pra lá e pra cá, com os meus irmãos, o Rodrigo, e finalmente tava sem a responsabilidade da minha mãe, né? Que ela tinha casado, então tava lá quietinha com o meu padrasto. Tinha. E aí, ele me ligou e falou assim, olha, eu vou precisar que você me leve pra refazer um detalhezinho de um trabalho e tudo mais. E tem uma escadinha pequena que a gente vai ter que colocar no carro. Falei, beleza. Fui lá, levei o Rodrigo, coloquei a escada no carro. E aí, quando a gente tava voltando pra casa, um policial me parou. Porque a escada tava meio que aparecendo assim. Eu não sabia que ela não podia estar dentro do carro mesmo. Tinha que ser do lado de fora. E eu falo que eu nunca fui tão humilhada em toda a minha vida. Eu fui assim... Eu saí aos prantos, chorando, tremendo. Ele falou do meu inglês. Mentira! Ele falou do fato de eu estar aqui. Foi horrível. Foi horrível. Jura? Foi a pior experiência da minha vida. E isso... Eu tinha uma coisa assim, eu morava 15 minutos da Disney, tinha o Annual Pass lá, então ia sempre pra Disney com as crianças e tal. E pensava, nossa, Flórida, Flórida, Flórida. Tanto é que eu falava com o Rodrigo, se for pra gente ficar é aqui na Flórida, não quero saber de outro lugar. Olha isso! Porque eu sou muito intensa assim também, né? Onde eu tô, eu amo e tudo mais. E aí, quando isso aconteceu, foi um baque pra mim. Desmotivou totalmente a ficar lá. Eu entrei dentro do carro chorando. Olha só. E eram 40 minutos. E você tinha a sensação de que era ali, não os Estados Unidos. Porque geralmente essas coisas acontecem e às vezes a pessoa volta, né? Sim. Não, eu sabia que era uma coisa que aconteceu aí. E eu sou muito de me escutar também, sabe? Escutar o que eu tô sentindo. E outra coisa importante de falar, a mãe do Rodrigo, igual eu falei, morava aqui em Massachusetts, em Hyannis. Ela tinha pavor daqui, mas pavor mesmo. Ela foi embora daqui doente, ela entrou em depressão. Foi pra Flórida, tentou ficar na Flórida também, não gostou da Flórida e voltou pro Brasil, né? Então, quando isso aconteceu, a mãe do Rodrigo já não estava mais aqui em Massachusetts. E quando eu entrei dentro do carro, foram 40 minutos dirigindo até em casa, eu em silêncio. E eu escutando, Massachusetts, Mentira! Massachusetts. Nossa, mas você tem muitos chamados, assim, né? Muitas coisas. Sempre tive. Vamos até entrar por aí, porque... Você veio, né? Claramente. Estamos aqui, graças a Deus, né, gente? Pra todos nós aqui. Agora, a parte da fé na sua vida é muito importante, né? Sim. Você tem uma ligação com o divino, com Deus, que é muito evidente, né? E eu escuto muito e eu confio muito. E eu falo que o Rodrigo é maluco porque ele confia em mim, né? Eu confio em Deus, mas legal. O Rodrigo, ele confia em mim. E aí ele vai na minha onda, eu virei pro Rodrigo e falei assim, a gente vai se mudar, vambora pra Massachusetts. A gente tinha 1 mês que a gente tinha assinado o contrato, sem um tostão furado no bolso. Já tinha pago calção, né, e tudo mais pra entrar no nosso apartamento, mobiliado o apartamento. E ainda tinha que conversar com o office pra poder quebrar o contrato. Fomos lá conversar, 3 meses de multa que nós tínhamos que pagar. Nossa pra poder quebrar o contrato. Aqui a gente sabe o quanto pesa 3 meses, Pesa demais. E pra mudar pra cá, eu precisaria de dinheiro, né? Dos depósitos, da entrada, da última, aquela coisa toda pra se locar um lugar. Uau. Aí, o que acontece? Eu encontro um local aqui em Malden, inclusive pra deixar mais chocante ainda, que é difícil encontrar nas condições que eu vou te dizer, que era um aluguel de $1.800. Impossível. Pra gente tava assim, maravilhoso. E eu simplesmente, além de não ter que pagar nenhum centavo de entrada, não paguei nada de entrada. Gente, realmente a pessoa tem a luz. Eu ganhei os 2 primeiros meses de aluguel de graça. Por quê? Era uma promoção. Ah, tá. E eu fui a última pessoa a pegar a promoção. Pra você que quer vir da Flórida, que se chama Ana Luísa. Assim, né? Tava a promoção, Tava. Né? Nossa Senhora, que maravilha. Já nominada mesmo. Agora, vamos... A gente vai ter que, lógico, né? A gente queria contar detalhezinhos, mas vamos ter que pular um pouquinho. Quando foi? Eu sei que foi por conta dessa coisa, dessa tua familiaridade com receitas, com culinária, que a coisa da internet, né? Do canal realmente surgiu.
Sim. Já foi logo quando você se mudou para Massachusetts? Você trabalhou em outras coisas aqui antes? Não. Como é que criou-se essa página no Instagram? Eu tinha outro Instagram na Flórida. E quando eu mudei pra Massachusetts, eu deletei meu Instagram e comecei... Nossa, pegou ódio mesmo. Eliminou esse negócio aqui. E aqui eu comecei do zero, depois de um ano que eu estava aqui em Massachusetts. Criei, né, o meu Instagram e falei assim, o que eu posso ajudar, né? Porque eu sempre tenho muito disso. O que eu posso fazer? O que eu posso Que ajudar? legal. Falei, com as receitas, sei fazer tanta coisa. E aqui o que eu sentia? Que muitas mães ficavam em casa com as crianças e às vezes não tinha. Eu mesma nunca tinha feito as unhas, nunca tinha ido fazer o cabelo. Então não tinha nada assim, é meu, eu posso pegar e ir lá fazer sem depender de nada, né? E eu tinha muito disso. Eu quero ter meu próprio dinheiro, quero ter minhas próprias coisinhas e tudo mais. Então eu tinha 2 ideias. Primeira, compartilhar essa ideia com mais mulheres, né? De aprende aqui a fazer essa receita, você pode vender e vai ser uma renda extra. E eu também queria muito ter alguma coisa minha. Então, olha que legal. Juntou as duas coisas. Sim. E aí as receitas deram uma certa visualização? Quando que foi o pulo do gato, Ana? Quando que você realmente acordou e falou, gente, aconteceu alguma coisa aqui? Deram demais. E assim eu comecei, aí todo mundo começou a falar assim, olha, eu tô fazendo suas receitas, vendendo e tudo mais. E eu conheci a Esté, não sei se você conhece a Esté. Não conheço a Esté. Esté Mello. Ela é uma influenciadora muito grande, ela tá no Brasil hoje em dia, mas ela morava aqui em Boston. Entendi. Eu conheci a Esté. Desculpa, Plus. Não tem problema. Eu conheci a Esté e ela se apaixonou pelas coisas que eu fazia. Ela experimentou do meu sorvete e tudo mais, e ela já era, assim, bem famosa. Ela tinha mais de 1 milhão de seguidores. Ai, que legal. E ela foi a primeira pessoa a acreditar em mim. Olha, ela que falou assim máximo. comigo. E você tem contato ainda com ela? Tenho Ai, demais, que legal. tenho sim. Ótimo. E ela falou assim, peraí, vamos, continua. E ela me postou, e aí eu tinha, tipo assim, 10 mil seguidores, eu ganhei mais 10, que com 20 mil seguidores. Nossa. Foi uma coisa, assim, É estrondosa muito incrível mesmo. como, eu sempre falo isso, né, que assim como um dia muda uma vida, uma pessoa também, né, Ana? Muda. Sempre precisa de né? A gente sempre tá Precisa. sempre pensando em, né, como influenciadora, você sabe disso, né? Tá sempre olhando os números e né, audiência e quanto que alcançou, mas às vezes não é a quantidade, literalmente é a qualidade, É a né? qualidade. De quem é que te viu, Sim. né? Quem é que te indica. Eu sempre falo isso com todo mundo que fala que tem a vontade de começar na internet. Eu sempre falo, continua, porque você está a um vídeo de mudar a sua vida. Ai, que legal, adorei. É Amei sempre essa assim. frase. É sempre pensar assim, você está a um vídeo de mudar a sua vida. Vamos falar sobre isso. Você faz, né, o que muita gente sonha, assim, planeja coisas, né, realmente deseja virar um influencer ou virar uma pessoa, pelo menos, que possa se sustentar daquilo que vende na internet, né, seja a imagem, seja a informação, serviços, enfim. E você conseguiu isso, né, você conseguiu efetivamente, você e o Rodrigo trabalhando na sua página, Sim. né? Me fala, a que você atribui? O que você acha que foi, assim, realmente decisório, assim, foi isso que fez com que você conseguisse chegar lá? Então, conforme eu fui crescendo na internet, eu entendi que para eu continuar tendo tempo e dinheiro para gravar o que eu gostava de gravar, que eram locais, né, coisas para as pessoas fazerem, eu precisaria de uma renda extra, né? Então, nessa época eu conheci o UGC. Não sei se você já ouviu falar. Não. Mas é muito comum no meio dos americanos, que é quando pessoas comuns mesmo querem fazer vídeos e aí elas vendem para empresas americanas, chinesas, vários tipos de empresas diferentes. E aí você não precisa postar esse conteúdo no seu perfil. Porque eu sempre fui muito chata, eu falava assim, ai, calma aí, eu posso divulgar seu produto, sua loja, mas primeiro eu quero testar. Então tem que testar. Então, para levar isso pro meu Instagram, não era rentável para mim, porque eu queria testar por muito tempo e quem quer contratar uma pessoa para divulgar, quer contratar Logo, agora, sem testar mesmo, né? A pessoa quer. É assim, eu quero te contratar, eu preciso do post tal dia. E eu comecei a fazer o UGC, que começou a me dar uma renda extra, então eu continuei criando conteúdo pro meu Instagram. Que legal. O meu foco sempre foi crescer o meu Instagram, mas com o recurso do UGC, sem precisar monetizar o meu Instagram. Até que, conforme o tempo foi passando, eu fui criando relações, conhecendo as marcas, as empresas, criando confiança, fui conversando muito com o meu público também, então sempre deixei muito claro quando era uma coisa que eu estava testando ou uma coisa que eu já tinha testado. E as coisas foram acontecendo. Nossa, que legal. E assim, o que você acha que, das coisas que você já começou com as receitas, daí você pulou para esses lugares. O que eu acho, gente, que inclusive essa era a abertura da matéria anterior, né, antes da gente ter essa notícia, de que como é importante o entretenimento para quem trabalha longas e difíceis horas de segunda a sábado, né? Num país diferente, com uma língua diferente. É tudo tão desgastante que você ter uma possibilidade de escapar, né? E saber para onde ir, porque também tem isso, né? Sim.
Você tem algum lugar que você fala, assim, ou algum momento que você disse, nossa, eu tô fazendo isso e realmente tá valendo a pena, né? Eu tô prestando um serviço efetivamente para a comunidade? Vários, Me conta algum. A minha maior virada de chave, assim, por que eu migrei das receitas para lugares e informações, né? Que é o que eu sempre gostei de dar no meu perfil. Foi porque quando eu pisei no apartamento lá de Malden a primeira vez, eu senti muito forte no meu coração, é aqui, é Massachusetts. Ai, que legal. Então, eu já tive uma conexão muito grande com Massachusetts. E conforme eu ia pesquisando, que eu sou muito de pesquisar, aprender, estudar, eu fui vendo que isso aqui era maravilhoso, que dá pra gente ser feliz aqui no frio, no calor, em qualquer estação. E eu entendi que a minha sogra era infeliz aqui porque ela não tinha informação. Nossa, foi ela que te deu a chave? Foi ela. Uau! Eu entendi que ela não tinha informação. Que ela acabava, no pouco tempo que ela tinha pra se divertir, ela não acabava não fazendo nada. Não fazia nada. E aí eu entendi que as pessoas aqui não tinham informação. E aí, conforme eu ia compartilhando, um vídeo também que foi uma grande virada de chave no meu Instagram, foi o Pulo do Gato. Foi uma praia que eu compartilhei numa ilha. Que quando eu compartilhei isso, você viu? As pessoas que estavam aqui há 20, 30 anos me mandavam mensagem assim, Ana, eu tô aqui há 30 anos, eu nunca ouvi falar nisso. Então eu falei assim, opa. Foi nessa mesma praia que você fez o evento brasileiro? Foi. Ah, então foi eu lembro disso, que eu fiquei doidinha pra ir. Eu não podia no dia, mas eu falei, nossa, isso vai ser muito legal. Teremos esse ano de novo. Ah, isso mesmo, que eu quero ir. já vou dar aí. E foi tudo, né? O tema, a música, tudo, as eu amei, comidas. gente, muito legal. Então, e você assim, que planejou o evento também, né? Foi. E foi um convite do pessoal do estabelecimento? Foi uma proposta que eu fiz pra eles Olha. aceitaram, abraçaram, assim. Que legal! E aí aconteceu. Não, também, né? Como que eles não iriam, né? Com essa aconteceu. ideia toda. Que maravilhoso. Então, assim, todo esse serviço tem sido... Tá voltando pra você. Você sente que as pessoas estão indo, estão realmente Nossa, demais. aproveitando melhor o estado. Porque é aquilo que eu te falei mesmo, né? Às vezes as pessoas só trabalham, não conseguem nem saber pra onde ir quando tem um tempinho ou outro. E não tem nada mais gratificante pra mim do que quando eu encontro alguém e fala isso. Nossa, eu tô aqui a vida inteira e eu consegui ser feliz nesse inverno, Ai, eu consegui legal. fazer alguma coisa assim, eu consegui levar meus filhos em tal lugar. E eu entendi que o meu papel é mesmo informativo. E eu nunca tive vontade de ser influenciadora. Nunca foi meu sonho. Então foi uma coisa que aconteceu. Que bacana. E aí eu entendi que tinha um propósito por trás disso. Legal. Hoje em dia, talvez eu saiba de outros propósitos mais, né? Mas até então eu entendi. Eu falei assim, ó, o pessoal que tá aqui em Massachusetts, às vezes é infeliz, tá depressivo, porque não conhece. Então, foi aí que eu comecei. Maravilhoso. E agora a gente vai ter que falar daquele assunto, né? Porque exatamente buscando essas suas dicas, buscando... E foram crescendo, né, essas informações. Porque foram de lugares de entretenimento, de diversão, para plano de saúde, informação que a pessoa poderia ter, né? Alguns acessos e benefícios que ela não sabia. Então, você foi crescendo na tua informação, foram se tornando cada vez mais relevantes e importantes. E hoje, pela manhã, quando eu vi o seu vídeo, aquilo, né, me deixou assim, que eu tenho certeza que foi o que aconteceu com todos os seus seguidores, porque você é muito querida, muito amada pelas pessoas, dá pra sentir isso, é muito bonito ver o relacionamento que você tem com o pessoal que te segue. Eu nunca vi nada, nenhum hater, nunca vi, assim. Então, eu queria conversar um pouquinho sobre isso. Vamos falar para o seu público mesmo, até com esse tom de alerta. Como foi que você ficou... Sabe, eu vi o seu vídeo, então eu sei que você sentiu uma única dor, né? Então, um único sintoma. E foi isso que te fez procurar saber o que tinha acontecido. Conta pra gente. Em junho do ano passado, eu vinha me sentindo mal toda vez que eu comia uma pizza específica de calabresa. Aí eu falei assim, gente, será que eu tô com algum probleminha na vesícula, né? Uma pedra na vesícula, algo do tipo. E falava assim, não, vamos ver se tem mais algum outro sintoma. Até que um dia eu fui dormir, acordei de madrugada com uma dor insuportável, bem aqui. E você falou que foi a maior dor que você já sentiu na sua vida. E detalhe, a Amy nasceu de parto natural, sem nenhum soro, com 4 quilos e 53 centímetros. Sabe mesmo do que ela tá falando, gente. De dor, a menina entende aqui. Então, foi a maior dor da minha vida. Eu acordei o Rodrigo assim, aos panos. Era uma coisa de interna? Ou dava pra saber que não era muscular? Dava pra saber... Parecia que ia o quê? Parecia uma fincada mesmo, sabe? Uma fincada e uma dor progressiva. Nossa, foi a pior dor mesmo. E eu falei, eu vou ter que ir na emergência, eu vou ter que fazer alguma coisa. Só que aí a gente No meio da noite, isso? No meio da noite. A gente pediu um delivery com um remédio, que eu tomei o remédio e mascarou a dor. Nossa, mas que aquilo só dá um Tilenol pra gente, que... Eu pedi, foi um monte de remédio de estômago. E aí tomei... E passou. Passou. Olha que perigo, gente.
Se eu tivesse me conformado com isso aí, teria ficado. Só que eu postei no Instagram, de madrugada mesmo. Falei assim, nossa, tô com uma dor insuportável, tomei um remedinho, passou. E uma seguidora me mandou mensagem, falou assim, Ana, quando eu tive pedra na vesícula foi assim, vai no hospital e pede pra fazer um ultrassom, que o ultrassom é bem preciso. Aí eu falei, opa, peraí. Só que eu tava em casa com o Rodrigo e com as crianças. Aí pedi pro meu irmão e comigo, que mora na casa da frente, ainda bem. Nossa, que coisa boa que você realmente se preocupou com o sintoma. Sim, preocupei. E aí nós fui lá pro Brigham, inclusive fui muito bem atendida. E lá eu queria muito fazer ultrassom. E eles falaram assim comigo, não, a gente vai fazer uma tomografia. E eu briguei que eu não queria fazer a tomografia, porque tem radiação, né? A tomografia com contraste e tudo mais. Eu falei, vamos fazer então uma ressonância. E eles não quiseram fazer. Talvez, se eles tivessem feito a ressonância, eu teria tido o diagnóstico bem antes. Mas eu também entendo que para tudo tem um propósito, e ainda bem que eu não peguei esse diagnóstico antes. Foi melhor mesmo eu ter pego agora, porque eu sinto que eu tô preparada. Então agora eu sei lidar, e eu tenho certeza que naquela ocasião eu não saberia lidar. Isso é uma coisa que eu queria muito falar, a gente, como infelizmente eu falei, a gente não tem muito tempo no programa, e a gente queria muito dar o foco para sua vida, para o diferencial que você fez e faz na comunidade. Então, lógico que a gente ia abordar, mas eu fiquei muito positivamente impressionada com a forma que você deu a notícia, a forma que você chegou aqui, como você está conversando, porque assim, foi uma sobriedade, uma serenidade, uma fé, uma certeza que você sabe que isso é absolutamente definitivo para a sua cura, para o que você vai lidar, né? A gente sabe que a nossa cabeça, ela tem um poder imenso no que afeta o nosso corpo. E você tá assim, eu falei várias vezes já pra você hoje, mas queria muito falar no programa também, que é inspirador, absolutamente inspirador. Da onde essa serenidade, esse equilíbrio, sempre foi assim? Sempre. Eu sempre tive muita fé e, igual eu te falei, eu sempre tive uma conexão direta com Deus mesmo. Então, ele sempre me prepara muito e eu fui muito preparada. Então, todos esses meses que se passaram, né, nessa angústia de saber o que estava acontecendo ou não, eu vim tendo respostas de Deus. Então, quando eu fui fazer essa última ressonância, dia 30 de dezembro, antes mesmo do resultado, eu já sabia qual era o resultado. Mentira! Eu tenho aqui, vou te mostrar. Uma mensagem que eu me mandei, quando a gente passou em frente ao Dana-Farber, eu me mandei. Nesse momento, eu soube que era alguma coisa além. E eu nem tinha o resultado ainda da ressonância, o que dirá da biópsia, né, que só foi feita em fevereiro. Então, eu fui muito preparada e eu sinto que é pra eu usar a minha voz mesmo, sabe? Eu falei, não sei ainda se é pra eu compartilhar o que eu estou aprendendo em relação à saúde, se é pra eu dar mais visibilidade pra esse tipo de câncer, que é um câncer silencioso e que muitas pessoas morrem sem nem saber que tem esse tipo de câncer, porque quando elas vão descobrir, já tá num caso muito avançado, que já não tem mais o que fazer, sabe? Então, eu tenho absoluta certeza da minha cura e acho que é por isso que eu tô tão firme assim. Eu também tenho certeza da sua cura, a gente tá torcendo por você, todas as orações da comunidade estão voltadas pra você e no que você precisar, eu tenho certeza que todo mundo tá segurando a sua mão. Obrigada. Eu também agradeço imensamente você ter vindo, Obrigada. Quero deixar nossa solidariedade mesmo e pela cura, porque vai dar certo. Vai, assim como tudo que você fez até agora. Já deu. A sua trajetória é impecável e vai continuar sendo. Muito obrigada. Obrigada a Foi você, um prazer meu bem. estar aqui. Gente, a gente confere outros grandes destaques aqui na comunidade na semana que vem, depois dessa entrevista lindíssima com essa pessoa maravilhosa que eu amei conhecer. Beijo pra você. Obrigada. Tchau, beijo. gente. Tchau.